Bem, gente, então, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tranquilo? Sim. Sim, professor. Beleza. Então, como eu falei, né, a aula de hoje é bem teórica, bem simplesinha. Eu fiz esse resumo aqui, escaneei. Então, isso aqui, de certa forma, a gente já viu, né? Nas aulas anteriores, a gente falou de diagrama isotérmico, e no eixo Y a gente tinha a pressão e no eixo X os componentes, ou XA ou XB. Tá? E num diagrama isobárico, que é um tipo de diagrama que a gente usa muito em líquidos parcialmente miscíveis, que inclusive a gente já fez um problema sobre isso em um trabalho, a gente vai ter no eixo Y o eixo da temperatura e o eixo X os componentes. E aí, acima, a gente vai ter uma curva de orvalho. Se a gente mexer nas equações da reta de bolha e a curva de orvalho do diagrama isotérmico e colocá-lo a pressão constante, a reta de bolha vai se transformar numa curva de orvalho. Um rearranjo matemático simples mostraria isso. Então, a gente teria uma curva de orvalho, uma curva de bolha, né? A baixas temperaturas a gente tem líquido, e aí vai subindo a temperatura, a gente vai passar pela curva de bolha, vai ter o ponto de bolha. A partir daí, a gente vai ter o equilíbrio líquido-vapor, né? Mistura entre líquido e vapor. E aí, passando pela curva de orvalho, a gente vai ter só o estado vapor. E descendo agora, né? Vamos traçando, né, uma linha imaginária paralela ao eixo das temperaturas. Partindo do vapor, a mesma coisa, vai surgir a primeira gotinha, é onde tem a interseção, a curva de orvalho, da mesma forma que a gente viu anteriormente, né? E aí vem algumas, né, leis importantes que foram importantes para a análise do afastamento da idealidade. E tudo isso começou através do coeficiente de atividade. Então, lá da fisicoquímica, a gente sabe que ΔG é igual a ΔG0 mais RT ln de x1, né? E fazendo uma analogia, né, aplicando, deixa eu ver aqui quem quer entrar, só um minutinho. Pronto. Aí, aplicando, né, uma identidade matemática simples, a gente pode chamar esse x1 da própria atividade, né, ou coeficiente de atividade. Daí vem, né, o que seria essa atividade? Essa atividade ela poderia representar tanto a atividade iônica, né, e essa atividade ela nada mais do que uma tangente da função, se a gente plotar uma reta, e ela pode ser escrita como sendo γi vezes xi, em que esse γi é um parâmetro de ajuste, daí o γi é igual à atividade do componente i sobre xi. E aí a gente pode escrever que o μi, né, o μi é igual μi0 mais RT ln de Fi, que acaba sendo uma atividade, mas que para fases gasosas é o próprio conceito de fugacidade que vocês veem em Físico-Química 1. E
a gente aplica no lugar de fugacidade o conceito de pressão parcial para a fase gasosa se a solução for ideal, tá? Então, são considerações da fisicoquímica. E como que isso fica em nível de um diagrama, tá? Então, vamos imaginar esse diagrama aqui, esse diagrama isotérmico para o solvente, tá? Aqui eu traço uma reta, como a gente traçou quando a gente começou a estudar esses diagramas isotérmicos, quer dizer, no caso, diagramas isobáricos, né? E aí a gente tem a diminuição de x2 da esquerda para a direita, né? E junto com isso, o aumento de x1 da esquerda para a direita, ou então a diminuição de x1 da direita para a esquerda, junto com o aumento de x1 da esquerda para a direita, ou seja, aumenta x1, diminui x2. E aí a gente viu que isso ficaria uma reta. E para um comportamento não ideal, a gente teria um afastamento, tá? Aí quem propôs pela primeira vez uma relação para descrever a variação de x1 e x2 em relação à temperatura, no caso, a pressão, no caso, num diagrama isotérmico, né, foi o Raoult, né? E pressão parcial de 1 é igual a x1 vezes P10. Isso descreve essa reta. E no caso, para comportamento não ideal, tá? Aí veio o Henry, aí o que o Henry fez? Ele traçou uma reta tangente a esse desvio e aí propôs a sua lei, né? Que o P1, né, é igual a, no caso, P2, a gente está analisando da direita para a esquerda, é igual a K2 vezes X2. E a tangente do ângulo desse desvio aqui, dessa reta tangente, ela vai nos dar o próprio K2, que seria a curva B, tá? E um diagrama isotérmico para mistura, né? Na realidade, esse desvio aqui, o que ele representa? Ele representa o azeotropismo, ou formação de azeótropo, né? Então, em situações reais, numa mistura, a gente vai ter sempre uma mistura azeotrópica, tá? E aí, quando a gente soma as curvas A e a curva B, né, aqui está o formalismo matemático que vocês já conhecem, equação de bolha, né? A gente chega nesse diagrama aqui, né? Que a gente já viu em algum momento, eu apresentei para vocês algo parecido, né? Que é a formação de azeótropo, né? Ou azeotropismo, ou polimorfismo, né? E aí a gente teria curva de bolha, curva de orvalho, o equilíbrio líquido-vapor, e aí a gente teria um azeótropo de máximo de pressão, tá? Então seria uma condição crítica e nos daria um azeótropo de máximo de pressão. Aí tem algumas considerações aqui. O ponto de bolha, nesse ponto aqui do azeótropo máximo de pressão, o ponto de bolha é o mesmo do ponto de orvalho. A composição do líquido é igual à composição de vapor. O desvio positivo é a curva acima e o desvio negativo a curva abaixo. E aí, continuando, né? Se eu quiser fazer o mesmo para uma consideração em que ocorre o azeótropo de mínimo, eu vou ter x2 diminuindo com x1 aumentando, o desvio da idealidade vai ser negativo, aí usando a relação de Henry, né? A lei de Henry, o K vai dar negativo, né? E aí a gente vai ter, né, isso aqui para o solvente, e aí olhando para o soluto vai ser o inverso, né?
E o diagrama isotérmico para as duas, a gente vai ter P2,0, P1,0, e aí a gente vai ter o nosso ponto de mínimo de azeotropismo, tá? E aí, juntando tudo, a gente vai ter, né, a nossa curva de, no caso aqui, a nossa curva de orvalho, e em cima a gente vai ter a nossa curva de bolha. Sempre o inverso. O diagrama isotérmico é inverso ao diagrama isobárico. Aí a gente tem o azeótropo mínimo de pressão, que tem basicamente essas mesmas considerações aqui, tá? Em que o ponto de bolha é o mesmo do ponto de orvalho, a composição do líquido é igual à composição de vapor, desvio positivo, curva acima, desvio negativo, curva abaixo. E na prática, para que serve esse tipo de diagrama de azeotropismo de máximo e de mínimo? Como que funcionaria isso na prática? Isso seria útil, por exemplo, para a indústria de petróleo? Em que situações? Alguém poderia dar um exemplo aí? Porque a gente está falando em teoria, né? Agora, aplicação em termos práticos, para que serviria esse tipo de diagrama? Aonde se aplicaria? Ou até no laboratório, propriamente dito. Alguém tem ideia? Porque substâncias azeotrópicas são substâncias, uma mistura, né, com ponto de ebulição próximo. Sim, Então, se eu vou fazer uma separação de mistura, acho que fazer o estudo, né, dessas substâncias para saber qual o método ideal para usar, como faria essa separação, algo do tipo. mas por exemplo, numa mistura, por exemplo, isso aí poderia ser utilizado tanto para um eutético quanto para uma mistura azeotrópica. Qual seria a diferença entre eutético e azeótropo? Acho que a azeótropo é ponto de ebulição próximo e eutético seria um ponto de fusões próximo. Exatamente. O eutético é a mistura entre dois sólidos. Por exemplo, um exemplo que a gente tem é uma mistura entre estanho e chumbo, que daria aquela solda elétrica, que a gente consegue, né, reduzir o ponto de fusão, né? E assim como o azeótropo, a gente consegue reduzir o ponto de ebulição. Bom, temos como exemplo uma mistura entre água e álcool. Agora, no laboratório, para vocês separarem água de álcool, como é que se faria? Qual o método que seria utilizado para separar água de álcool ou álcool da Destilação. destilação, o quê? Destilação a vapor. Fracionada. Simples. Fracionada, É. não a simples. Teria que ser destilação fracionada. É aí que entra a aplicação nas torres de destilação, da indústria de petróleo, por exemplo. Então, esses diagramas, quem faz petróleo e gás, né, ou até engenharia química, eles são muito utilizados, né? Então, a gente teria como exemplo aqui, ó, fenômeno de destilação fracionada da mistura água e álcool. E aí, como é que a gente descreveria isso no diagrama? A gente traçaria inicialmente uma reta paralela ao eixo da temperatura, aí iria descendo a temperatura, aí traçaria uma reta paralela ao eixo das composições, aí desceria a temperatura, né, mantendo composição constante, e faria isso até chegar no ponto, no caso desse diagrama aqui, de azeotropismo de mínimo, tá? E aí, com isso, a gente conseguiria o processo de separação água e álcool. Por isso que tem que ser destilação fracionada, porque se for destilação simples, né, a gente nunca vai separar totalmente o álcool, não vai ter álcool puro,
vai ter álcool, né, com alguma fração de água na mistura, tá? Mas para vocês terem uma separação, né, do o álcool puro em relação à água, precisa se fazer destilação fracionada. E a aplicação, o entendimento desse diagrama está aqui, né? Está representado aqui nesse esqueminha que eu fiz, tá? E aí, ok, diagrama binário, solução não ideal, equilíbrio líquido-vapor, né? Se resumiria entre azeótropo máximo e azeótropo de mínimo, né? E aí e se a gente quiser plotar isso num diagrama entalpia, né? Diagrama entalpia, né? A gente ter ou num diagrama, a gente começaria na realidade com um diagrama de composição na fase vapor e na fase líquido. Ele ficaria assim, né? Teríamos a curva de bolha, curva de orvalho. Leio em X, curva de bolha, né? Ou melhor, nesse caso aqui, reta de bolha, e leio em Y, curva de orvalho, tá? E aí, nessa reta aqui, ela representa a função y1 igual a x1. Então, y1 é uma função de x. Para soluções ideais, P1 é igual a x1, P1 zero, e P1 é igual a y1 vezes P, né? Em que esse P aqui seria a pressão total. Aí, seguindo aqui, se eu quiser explicitar y1 em função de x1, tá? A gente fez isso para fazer aquela atividade no Excel. Eu pegaria y1 é igual a P1 sobre P, y1 é igual a x1 P1 zero sobre P, e aí, depois de algumas considerações, algumas contas, a gente teria que y1 seria igual a x1 P1 zero sobre P2 mais P1 zero menos P2 zero vezes x1, tá? E num gráfico de entalpia molar, a gente teria no eixo Y a nossa entalpia molar, e aí, junto com isso, a gente conseguiria relacionar o X com Y, que representaria essa própria reta aqui. E o interessante disso, se a gente convencionar o H1 minúsculo como entalpia do vapor, que é o solvente puro, e o H1 maiúsculo, que seria o líquido também para o solvente, a gente teria que o ΔH da solução ideal seria dado por H1, X1, H1 grande, né, molar 0, mais X2, H grande, molar 2, 0, para a fase líquida, e aqui os Hzinhos para a fase vapor. E aí, se a gente pontuar isso no diagrama, a gente teria o H2 maiúsculo 0, o H2 minúsculo 0. E essa diferença aqui entre H2 e H2 grandão e H2 pequenininho, né, padrão, nos daria o nosso ΔH de vaporização para o nosso componente 2 puro. Assim como essa diferença do lado direito daria o ΔH de vaporização para o componente 1 puro, tá? Isso aí não tem bicho nenhum de 7 cabeças, é super simples a interpretação, tá? Eu só estou passando para vocês porque faz parte do conteúdo e é importante também caso vocês venham deparar com isso. Eu não cobro esses diagramas, tá? Então, mais conteúdo dado e conteúdo importante aí só para a gente finalizar essa parte daí. Aí, da mesma forma, teríamos o H1 grande, né, pegando da equação anterior. Se a gente quiser colocar em função de x2, a gente sabe que o x2 é 1 menos x1. Aí, substituindo e colocando em evidência, a gente vai ter que o H1 é igual a H2 zero, mais H1 menos H2 zero, vezes x1. Isso aqui, né? E
Aí a gente chega a essa forma resumida aqui que nos dá uma reta, e aí a gente teria esse tipo de diagrama daqui, ó. Se plotar isso no diagrama, teremos o líquido, o equilíbrio líquido-vapor e o equilíbrio vapor. E lembrando que aqui seria essa diferença, o ΔH de vaporização do componente 2 puro, e aqui ΔH de vaporização do componente 1 puro. E se a gente juntar os gráficos de Y, né, com o de entalpia, né, aí a gente teria mais ou menos isso daqui, né? Então, se a gente quiser caminhar por esse gráfico, né, e quiser representar, por exemplo, um equilíbrio entre líquido e vapor, que é aquela representação por retas paralelas que a gente utilizou para resolver, a gente utilizou a regra da alavanca, aqui nós teríamos, né? Se a gente projetar esse ponto para o gráfico de entalpia, a gente teria aqui em cima o nosso ponto de bolha. Assim como se a gente projetar esse nosso ponto para de entalpia pequenininho aqui, né? Nós teríamos o ponto de orvalho, né? Então, a gente teria nosso vapor, ponto de orvalho, líquido mais vapor, líquido, né? E aí aqui teríamos o ponto de bolha, e aí a gente caminharia só para o líquido, né? Então, é bem legal essa história da gente sobrepor diagramas, e aí a gente vai ver a importância da sobreposição de diagramas quando a gente começar a falar de diagramas ternários, tá? E aí, continuando, né? Líquidos parcialmente miscíveis, a gente já falou um pouquinho sobre eles, né? Se a gente for fazer o estudo em um diagrama isobárico, né? Claro que a gente viu também que o perfil de um diagrama binário, né? De um diagrama isobárico para líquidos parcialmente miscíveis, ele depende da mistura dos líquidos, né? Então, por exemplo, fenol-água. Fenol-água ele tem mais ou menos esse perfil daqui. Nicotina. O diagrama da nicotina ele é quase que uma circunferência, né? Na realidade, não seria uma circunferência, seria uma elipse, né? Assim como a gente teria algumas outras misturas que tem no Atkins bem explicadinho, que o diagrama daria uma curva assim, com concavidade para cima, e outros casos, que é o caso do diagrama fenol-água, benzeno-hexano, que daria mais ou menos esse perfil daqui. E aí a gente viu também que abaixo da curva a gente teria duas fases, acima da curva a gente teria uma fase, e essa curva aqui representaria nada mais, nada menos do que a própria curva de solubilidade, tá? Então, é o equilíbrio, seria a transição entre um sistema bifásico para um sistema monofásico. E recapitulando também o que nós vimos, se a gente quiser achar o máximo dessa função aqui, a gente vai chegar na temperatura crítica máxima. No caso aqui, por ter só uma temperatura crítica, a gente pode chamar temperatura crítica simplesmente. E aí a gente viu no exemplo daquele trabalho que eu passei para vocês da elipse, que no caso ali daquele diagrama, a gente tinha duas temperaturas críticas, uma de máximo e uma de mínimo, tá? E aí, continuando, né? Por exemplo, se eu tenho um diagrama, né? Aqui para um ATM, ele assumiria esse perfil, e se eu colocasse isso numa bomba a vácuo, eu conseguiria juntar esse diagrama com esse daqui, né? E aí a gente conseguiria chegar, né, a duas fases de líquidos.
né? Então, um sistema de uma fase separado de duas fases, a gente chegaria, né, simplesmente a duas fases. E só acima dessa temperatura a gente teria a fase vapor, né? Então, é uma aplicação prática, né? O que aconteceria com o perfil desse diagrama se a gente colocasse o sistema numa bomba a vácuo ou se a gente reduzisse a pressão? Os dois iriam se juntar, tá? E aí vem se a gente quiser calcular, né, a composição, a relação da composição na fase líquida com a fase vapor, a gente aplicaria a nossa regra da alavanca, né? E aí vocês já viram, né, que se eu quero aplicar a regra da alavanca nesse ponto, eu vou ter N1 vezes o L1 é igual a N2 vezes o L2, ou seja, N1 vezes Z1 menos X1 é igual a N2 vezes Y1 menos Z1. Por que eu não posso fazer Z1 menos Y1? Porque eu estou medindo comprimento, tá? E não existe comprimento negativo, tá? Se a gente fizesse assim, aplicasse essa lógica, esse cara menos esse, e depois esse menos esse, daria um valor negativo e o cálculo daria todo errado, tá? Então, aqui, o diagrama de entalpia, que a gente já falou, e aí, a gente pode até utilizar a regra das fases, né? Que V é igual a C menos φ mais 2, que nós teríamos 3 graus de liberdade, por exemplo, temperatura, pressão e variação da composição, que seriam variáveis que independem da massa, né? Variáveis intensivas. E no caso do diagrama ternário, tá? O diagrama ternário, gente, ele começa com essa análise aqui. O diagrama ternário, ele serve para quê? Ele serve para a gente analisar, né, a composição de mistura de 3 componentes, tá? Se a gente plotar diagramas binários para representar a mistura de 3 componentes, a gente teria que fazer isso. Eu teria que plotar um diagrama para variação de XA em relação a XB e XB em relação a XA, ou seja, aqui, enquanto eu diminuo XA, eu aumento XB, falando da esquerda para a direita. Juntar com outro diagrama que representasse a variação de XB em relação a XC. Então, aqui, diminuindo XB, eu aumentaria XC. E fechar com XC voltando a XA, que ficaria da seguinte forma. Aqui eu teria o máximo de XC. Sempre no ponto aqui eu tenho o máximo, né? No ponto XA, eu tenho um XA igual a 1. No ponto XB, eu tenho um XB igual a 1. No ponto XC, eu tenho um XC igual a 1. E aí, fechando com XC, retornando a XA. Só que para a gente fazer esse tipo de análise utilizando diagramas binários, é um tanto quanto complexo. E aí surgiu o diagrama ternário, que o diagrama ternário ele é nada mais, nada menos do que a dobradura desses planos diedrais aqui, tá? Então, se eu dobrar um por cima do outro, né? Se eu dobrar um por cima do outro, eu vou ter mais ou menos isso daqui, ó. Se eu dobrar um por cima do outro, eu vou ter mais ou menos isso daqui. E como que a gente representaria essa variação? Por um triângulo. Esse triângulo seria
esse tipo de representação seria uma representação 2D? O que vocês acham? Acho que não. Seria uma representação tridimensional? Todo mundo fez desenho técnico aí da turma? Eu não fiz não, mas eu acho que é tridimensional também. Sim. Tudo bem. Para quem não fez desenho técnico, eu dou uma breve noção, né, de plano diedral. O que seria plano diedral? Então a gente vai brincar um pouquinho aqui com isso, né? Que geralmente isso aí se aprende na disciplina de desenho técnico. Eu acho que ela deveria, no curso de licenciatura em Química, ela não tem, não, ou tem? Não tem. Não tem, enfim, seria uma sugestão, né, para vocês pedirem, porque ela ajuda bastante, né? Então, eu vou pegar aqui, eu vou começar aqui. Primeiro, eu vou pegar aqui, claro que não vai sair 100%, mas se eu pegar uma circunferência, tá? Vamos começar a brincar com uma circunferência aqui, com si. Circunferência seria sem fundo, né? Então, para a gente não falar errado, eu vou tirar esse fundo daí, do preenchimento aí. Tá? Então, aqui eu tenho uma circunferência, e aí toda circunferência tem um raio, correto? Na geometria, a gente aprende o quê? Que se eu pegar o raio da circunferência, eu vou tentar plotar aqui mais ou menos o raio dela, tá? Vou tentar pegar mais ou menos o raio dela aqui. Colocar o raio dela. Se eu pegar o raio da circunferência, essa medida do raio, e, por exemplo, eu traçar uma reta com esse comprimento do raio daqui aqui, daqui aqui, daqui aqui, daqui aqui, daqui aqui e daqui aqui. O que eu teria, que tipo de polígono eu teria inscrito dentro dessa circunferência? Se eu pegasse essa medida do raio e fizesse do ponto 1 ao ponto 2, do ponto 2 ao ponto 3, do ponto 3 ao ponto 4, do ponto 4 ao ponto 5, do ponto 5 ao ponto 6 e do ponto 6 ao ponto 1. Que figura geométrica a gente teria nisso daí? Ninguém consegue ver? Vou pegar aqui mais ou menos, né? É claro que aqui não dá para medir, mas vou fazer melhor. Eu não vou desenhar, não. Eu vou pegar aqui ele pronto. A gente teria um hexágono, né? A gente teria um hexágono regular dentro dessa circunferência aqui. Então, se eu pego a medida do raio e junto esses pontos que eu falei, eu vou tentar aqui fazer o mais certinho possível, né? Eu teria um hexágono regular. Então, nesse hexágono regular, eu vou tirar o fundo dele aqui também. E tirar o fundo da circunferência, eu botei em cor, mas eu quero sem também, a gente teria um hexágono regular. E daí? Para que isso aí serve para o nosso diagrama ternário? Vocês conseguem ver alguma aplicação do hexágono para o estudo do nosso diagrama ternário?
que essa geometria básica aqui ajudaria a gente no entendimento de um diagrama ternário? Isso aqui, gente, eu acho que nenhum professor de fisicoquímica ensina. Da onde vem o bendito diagrama ternário, tá? Eu só, como eu fiz 80% do meu curso de graduação em engenharia química, né? Depois que eu mudei para licenciatura em química, porque na época, na década de 90, engenheiro não tinha emprego, não conseguia emprego. Agora melhorou um pouco, né? Ou a tendência, às vezes piora, às vezes melhora. Eu tentei juntar, né, o que eu aprendi em desenho técnico com a fisicoquímica, por isso que eu estou falando da importância. Então, em que esse bendito hexágono inscrito em uma circunferência poderia nos dizer em relação ao entendimento de um diagrama ternário? O que vocês acham? Alguém consegue ver alguma coisa tridimensional aqui dentro? Ou não? Alberto, Laís, pessoal? Não consigo ver nada tridimensional, não. Consegue, Laís? Eu não compreendo. Seriam esses espaços entre o círculo e o hexágono? Bem, por enquanto aqui eu estou vendo algo bidimensional, tá? Sim. Mas se a gente fizer isso daqui, ó, se eu traçar aqui uma reta até o centro da circunferência, tá? Pegar outra reta. Opa, peraí. Pegar outra reta aqui. Depois eu junto ela. Traçar, tudo é a medida do raio da circunferência. Vocês notem isso, né? Juntar aqui um pouquinho. Na realidade, vou puxar mais adiante, ó. E pegar uma outra reta e puxar até aqui. O que a gente vai ter agora? Parece um cubo dentro da circunferência. Ainda não é um cubo porque ele não está fechado, Mas parece bastante. né? Mas na realidade isso daí representa um plano diedral, que é a base de todos os tipos de perspectivas utilizadas em desenho técnico. Então, por exemplo, aqui, ó, eu teria o meu eixo X, vou colocar aqui, ó, eixo X. Aqui eu teria o meu eixo Y, ou Z, né? E aqui eu teria o meu eixo X e eixo Y. Então a gente tem coordenadas esféricas, ó. Coordenadas cartesianas esféricas. Olha que bacana isso, né? Então, se eu traço isso daqui, então, por exemplo, em coordenadas tridimensionais, a gente poderia chamar esse cara de XA, esse cara aqui de XB. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, que saiu do lugar. XB. E esse daqui de XC. Então, se eu chamo esse eixo de XA, esse eixo de XB e esse eixo de XC, vocês notem o seguinte, que entre XB e XC, eu vou ter o quê?
Se eu pegar essa figurinha aqui e achurar ela, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um plano, né? Que aqui eu vou chamar de, sei lá, plano alfa, tá? Então, eu tenho um plano alfa aqui. Entre XA e XB, eu vou ter também um plano, chamar aqui de plano beta. E aqui embaixo, se eu achurar esse plano aqui, XA, XC, eu vou ter o meu plano gama. Lembrando que os planos eles são representados pelas letras gregas, tá? Então, né, em coordenadas, né, cartesianas, se eu tenho um plano, né, na realidade, um gráfico, um tipo de gráfico representado nas coordenadas x, y, a minha reta vai estar no plano XY, que eu posso chamar de plano alfa. No plano XZ vai estar dentro de um outro plano. E falei XY, XZ, né? Ou YZ vai estar no terceiro plano. E a junção entre dois planos vai nos dar, por definição, o quê? O que nos dá, por definição, a junção entre dois planos? Lá da geometria espacial. A junção entre dois planos? Oi? Uma aresta? É isso que quer dizer? Não. Junção entre dois planos é a definição de um diedro. Todo mundo já ouviu falar em diedro, né? Então, a junção entre dois planos vai nos dar um diedro. Então, vou ter, por exemplo, esse meu diedro aqui, ó. Vou ter esse meu diedro aqui, ó. E esse diedro aqui, por exemplo, né, é para mostrar que o plano beta ele é perpendicular ao plano alfa, né, que dá para ver nitidamente aqui. Assim como o plano beta ele é perpendicular ao plano gama e o plano alfa é perpendicular também ao plano gama, tudo isso representado pelos diedrais, tá? Então, isso aqui é a definição de diedro. Ok? E voltando aí, e como que a gente conseguiria representar um diagrama ternário nesse diedro daí? Como que a gente conseguiria fazer esse tipo de representação daí? Eu posso deixar aqui com o nomezinho. Como é que eu representaria um diedro aqui dentro? Quer dizer, um diagrama ternário entre XA, XB e XC. Enquanto vocês respondem aí ou pensam, eu vou ajeitando isso aqui para ficar bonitinho. Esse é assim mesmo. E esse pode ser assim mesmo. E aí, gente? Se eu quiser entender um diagrama ternário a partir daqui, como é que a gente faria? Digamos aqui, ó, que aqui eu tenha, né, variação de XC com XB. Então, eu teria aqui, ó, né, se eu prolongasse aqui, seria o meu máximo de XC e aqui o máximo de XB.
Assim como aqui eu teria o meu máximo de XA, se eu prolongasse essa reta daqui, e aqui teria o máximo de XB. E assim como se eu prolongar desse lado daqui, eu teria o máximo de XA junto com o máximo de XC. Então, para isso, eu ploto um diagrama ternário, que diferente do que a gente pensa ou do que é representado nos livros, o diagrama ternário ele não é uma figura bidimensional, ele é uma figura tridimensional. Então, para que a gente possa fechar o nosso diagrama ternário, basta fazer isso aqui, ó. Traço essa diagonal aqui, traço uma outra diagonal aqui, finalizando com essa última diagonal aqui, ó. Então, aqui está o nosso diagrama. Apresento a vocês o nosso diagrama ternário com a variação das composições entre XA, XB e XC. Olha como fica bacana aqui. E vocês notem que o diagrama ternário ele é uma rampa, né? Se a gente virar essa figura toda aqui, ele é nada mais, nada menos do que uma rampa, né? Então, é assim que a gente utiliza esse conceito, tá? Quando eu fiz a Físico-Química 2 na graduação, eu nunca ia imaginar que era isso, tá? Isso aí foi uma consideração que eu fiz dando aula de Físico-Química, né? Eu falei, pô, cara, a representação gráfica, né, desenho técnico, o plano diedral, ele pode ser importante para a fisicoquímica, sim. E aí eu consegui juntar, né, os dois conceitos, diagrama ternário com plano diedral, e aí a gente consegue ver da onde que vem o nosso diagrama ternário, tá? E se a gente quiser plotar, né, vai fazer um experimento de líquidos parcialmente miscíveis, numa mistura de 3 componentes. Vocês têm essa prática. E se eu quiser plotar o diagrama ternário do meu experimento com precisão, a gente vai utilizar uma coisa que eu postei para vocês não vão fazer comigo, que fica aí para fisicoquímica experimental, que é o papel isométrico. Alguém já ouviu falar de papel isométrico? Eu peguei ele na internet, baixei de uma apostila da UFPR, tá? Perspectiva isométrica, tá? Eu vou até tentar copiar um pedaço desse papel isométrico e colar no slide para mostrar uma coisa bem bacana aqui para vocês. Vou abrir aqui meu papel isométrico. E aí vou copiar um pedacinho dele. Copiar um pedacinho dele aqui. E vou colar aqui no meu slide. Então, vou seguir aqui, adicionar novo slide. Então, aqui nós temos um exemplo de um pedaço aqui de um papel isométrico. Vocês, por acaso, conseguem ver um hexágono e as coordenadas x, y, z nesse tipo de representação? Sim. Mas um não, né? Vários. Muitos hexágonos. Muitos, muitos. Aqui a gente tem umzinho. Logo colado nele tem outro. Parece até uma estrutura de um grafeno, né? Se a gente plotar os nossos hexágonos aqui, todos eles, ó. Então, se eu brincar de plotar todos eles,
Olha que bacana isso aqui, ó. Para que serve, da onde veio o nosso papel isométrico? Claro que aqui eu estou com dificuldade de desenhar, né? Mas, enfim. Vamos que vamos aqui para sair mais ou menos. Então, aqui eu tenho um hexágono. Isso aqui é até bom para representar o grafeno, né? Então, aqui a gente tem um, ó. Logo colado nele tem outro. Acima tem o outro. E por aí vai. E se a gente parar para perceber, né? Deixa eu engrossar essas linhas aqui, para ficar mais nítido. Se a gente parar aqui para perceber, cada hexágono desse daí, ele vai representar os nossos planos alfa, beta e gama. Vai representar o nosso diedral. E se a gente analisar aqui os nossos eixos cartesianos, a gente vai ver, por exemplo, que esse daqui representaria o nosso eixo, um dos eixos, né, que eu posso chamar de eixo Y. Aqui nós teríamos outro eixo, que eu posso chamar de eixo X. E finalizando com outro eixo, que seria o nosso eixo Z. E aqui nesse mini triângulozinho, né, estaria o nosso mini diagrama ternário. Então, se eu quiser plotar um super diagrama ternário, um diagrama ternário maior, a gente faz simplesmente isso aqui, ó. Nessa coordenada aqui. Nessa daqui. Claro, eu vou botar aqui de forma que vocês possam executar uma prática de físico-química experimental com os componentes XA, XB e XC variando de 0 a 1, que é o máximo que se atinge. Vou tirar isso daqui. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou descer mais um pouco. Então, olha que bacana, né? A questão do papel diedro, né? Ou papel isométrico. Eu tive uma dificuldade de buscar por papel diedro na internet que eu não achava de jeito nenhum. Aí fiz busca em português, em inglês, aí até que eu encontrei papel isométrico, né? Eu mesmo não conhecia esse nome, mas que tem tudo a ver, né? Eu aprendi na época da minha graduação como papel diedro. Então, por exemplo, se eu quiser plotar em escala a variação e quiser chamar isso aqui, por exemplo... Eita, peraí. Se eu quiser chamar aqui... Então, clicar fora aqui. Do meu XA. O meu XB. E o meu XC. Então, eu tenho o XA, o XB e o XC. Vou colocar o XB mais para dentro. E aqui, variando. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Chegou no máximo 1.
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 1. E 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0, quer dizer, 1. Aí o nosso diagrama ternário novamente, ó. Então é só fechar isso daqui. Eu não sei porque ninguém explica assim, né? Parece que a pessoa se condiciona, ou de repente a pessoa fez só licenciatura e não teve a chance de ter essa disciplina, né? De desenho técnico, que, como falei, é importantíssimo. E daí, a partir do nosso diagrama, quer dizer, do nosso papel isométrico ou do nosso papel diedro, a gente teria, né, facilmente a plotagem do nosso diagrama ternário, né? Então, esse papel diedro ele serve para desenhar peça, né? Antigamente, quando não existia o AutoCAD, a gente fazia todos os desenhos à mão. Então, a gente fazia projeção XY, projeção XZ, YZ, perspectiva cavaleira, perspectiva 30 graus, perspectiva 45 graus. Então, a gente utilizava todos esses tipos de perspectivas, por exemplo, porque era dado um problema para a gente em 2D, no plano XY, no plano XZ e no plano YZ, e aí, a partir disso, a gente fazia a peça tridimensionalmente, mas isso era feito na mão, tá? Então, eu queria só, assim, eu gosto de dar essa aula, pelo menos essa noção de diagrama ternário, dessa forma daqui, para vocês entenderem que o diagrama ternário ele não se resume a uma representação bidimensional, tá? E é importante que vocês saibam também, eu também acho que é importantíssimo, vocês saberem de onde ele vem, tá? Então, tá aí, né? Usem e abusem do papel isométrico quando vocês fizerem o experimento de mistura de 3 componentes, né? É muito útil esse papel, o gráfico vai sair lindo. E voltando aqui à nossa aula, aos nossos slides, né? Agora vocês conseguem ver o quê? Que esse triângulo aqui, ele não é apenas um triângulo plano. Quer dizer, ele é plano, né, em relação ao triângulo, né? Mas ele é nada mais, nada menos, se a gente considerar os eixos x, y, z, a um, 2, a um triedro, né? Ele é nada mais, nada menos do que um triedro, ou seja, uma pirâmide de base triangular, tá? E aí a gente teria, ó, né? Aqui eu tentei, né, no papel, mostrar isso que eu mostrei. Claro que aqui está com muito mais qualidade do que nesse PDF que eu disponibilizei para vocês, tá? Aqui só explicar que se fechar esse diagrama aqui, a gente vai ter isso daqui. E a partir daí, a gente quer, por exemplo, representar o ponto XA 02, XB 03 e XC 05 num diagrama ternário. Como é que eu faço isso? Bem, XA03, se eu estou olhando aqui para a variação, né? Depende do que eu estou olhando aqui, né? Se eu quero olhar aqui, ó, por exemplo, eu botei XA igual a 0,2. Então, eu marquei esse ponto XA igual a 0,2.
E se eu quero xb igual a 0,3, vamos fazer aqui no outro que eu acabei de criar para ficar mais bonitinho. xa igual a 0,2. Chamei xa, xb, xc. Então, vou fazer o mesmo aqui. Vou inverter aqui a ordem. xa, xb e xc lá em cima. Tá? xa, xb e xc. E aí eu quero plotar xa igual a 0,2. Lembrando que no ponto onde está xa é o xa máximo. Então, meu xa igual a 0,2, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó. xa. Eita, esse aqui tá... Só um minutinho aqui. Ele ficou mal representado aqui. Ele não passou por aqui. Na realidade, esse diedro aqui, ele está meio torto. Ele não está legal, esse diedro. Ele tinha que passar... Ah, não, tá certo. Tá certo. Então, xa igual a 0,1. xa igual a 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Tá certo. Então, deixa eu pegar aqui. xa igual a 0,1, xa igual a 0,2. O meu xa igual a 0,2 vai estar aqui. Meu ponto xa igual a 0,2 vai estar aqui. Aí, vamos voltar aqui. xb igual a 0,3. Então, no meu xb igual a 0,3, aqui o xb é máximo, né? O meu xb igual a 0,3, vou ter 0,1, 0,2, 0,3. Então, acabei de plotar o meu xb igual a 0,3. E aí, agora, o mais legal disso tudo aqui vai ser o seguinte. Se eu tenho xa igual a 0,2, xb igual a 0,3, e o meu xc igual a 0,5, xc igual a 0,5, cadê? Vai estar 1, 2, 3, 4, 5. xc igual a 0,5, né? Se eu pegar o meu xc igual a 0,5, aqui eu cresço xc, né? Deixa eu só ver aqui como é que foi representado. O meu xc05, ele vai estar aqui, né? Ele vai estar tanto de um lado quanto do outro igual a 0,5. Então, 0,3, 0,4, 0,5. Vou até botar aqui para facilitar. xc igual a 0,5. Botar aqui xb igual a 0,3. xb igual a 0,3. E aqui xa igual a 0,2. xa igual a 0,2. Então, beleza. xa igual a 0,2. xb igual a 0,3. E xc igual a 0,5. Aí, se eu quiser perguntar assim, a quanto... Aqui é xa. Que proporção de xa corresponde a 0,3 de xb? Se eu quiser
fazer essa pergunta. Que proporção de XA corresponde a 0,3 de XB? O que a gente teria que fazer nesse diagrama aí? Para responder essa pergunta. Aqui fica fácil. Que proporção de XA corresponde a 0,5 de XC? A gente traçaria essa reta paralela aqui, ó. E ele representaria 0,5 de XA. Ou que proporção de XC representaria 0,5 de XA? 0,5. Da mesma forma, né? Então, a gente teria que caminhar por esse plano diedral daqui, ó, né? Eu teria que andar para cá, ó. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Em XB igual a 0,3, eu teria que caminhar assim, ó. Para XB igual a 0,3, eu teria a correspondência em XA de quanto? 0,1, 0,2, não, desculpa. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Então, olha que bacana. Eu teria essa correspondência aqui. Vou engrossar essas linhas aqui, só um minutinho. Não estou conseguindo selecionar. Então, olha que bacana essa analogia. E se eu quiser perguntar, que composição de XB corresponderia de XB ou XC, né? A 0,2 de XA. Nesse caso daqui, a gente teria que caminhar como? O meu XA igual a 0,2 estaria aqui. Então, eu teria que caminhar aqui, ó. Então, o meu XB seria 0,4. Então, daí eu apresento a vocês a interpretação de um diagrama ternário. Não é difícil, gente, tá? Esse tipo de... É só se habituar, é só lembrar que o diagrama ternário, ele é nada mais, nada menos que um gráfico 3D, que a gente consegue compreendê-lo melhor através de um papel diedro ou papel isométrico, como ele é mais conhecido. Vou mudar aqui de cor para ficar um pouquinho melhor. Vou colocar azul. E aí a gente faz esse trabalho assim, fazendo as devidas projeções. E a partir das projeções, a gente consegue montar todo o equilíbrio químico, principalmente se tratando experimentalmente, tá? Então, seguindo aqui, ó, se eu junto os 3 pontos, quer dizer, vou ter uma coordenada cartesiana, seria esse ponto, tá? E aí, continuando, representação binária com 3 componentes. Se eu quero transformar essa representação binária, olha que bacana isso daqui, tá? Eu tenho aqui XA, XB, XC, XA. Eu não coloquei aqui, mas é aqui. XA, XB, XC, XA. Se eu quero traçar essa reta e representar essa reta aqui num diagrama ternário, eu vou ter tudo vapor. Se eu quiser representar essa outra reta, T igual a T2, num diagrama ternário, eu vou ter aqui, olha que bacana, tá? Próximo ao componente A.
eu vou ter o quê? Líquido. Em seguida, eu vou ter o equilíbrio líquido-vapor. Mais adiante, eu vou ter só vapor, tá? Aí aqui ele volta para o ar, é como se fosse a projeção. T igual a T3. Então, se eu pego essa reta daqui, então ele vai mudando de formato. O equilíbrio líquido-vapor ele vai se deslocando para outra região. Para T igual a T4. Então, T igual a T4, ó, nós temos duas situações de equilíbrio líquido-vapor. Sendo que um lado aqui a gente vai ter líquido, um pedacinho pequenininho a gente vai ter vapor, quer dizer, pequenininho não, esse pedacinho daqui com transição para esse. Aí teremos novamente equilíbrio líquido-vapor e finalmente só líquido, T igual a T4. Então a gente teria líquido, líquido-vapor e vapor. T igual a T5, né? T igual a T5, a gente teria tudo líquido. E aí, vamos pegar aqui o que eu tentei fazer aqui. Peguei esse exemplo aqui. Tá, se a gente pegar esse exemplo daqui e quiser fazer um estudo de transição através de uma linha de amarração, a gente vai ter o quê? Uma linha de transição de fase, que seria outro tipo de interpretação utilizando o mesmo diagrama. Então, aqui eu botei mais situações, T2, T3, T4, T6, né? E cada uma representada aqui bonitinha para vocês estudarem, ó. Então, cada qual vai assumir um, um perfil diferente, tá? E aí é isso aí, a gente encerra a nossa parte de diagramas, representação de três componentes em um diagrama binário e transpondo isso para um diagrama ternário. E para finalizar essa aula, eu achei esse programinha aqui, que esse programa, quando vocês descompactarem a aula 9, vocês vão encontrar esse arquivo aqui, ó, cxsl800.zip. E eu passei o vídeo, né, que explica um pouco sobre o uso da plotagem de diagrama ternário utilizando esse programa. É muito útil, tá? Eu não vou passar o vídeo todo, mas aqui ele está mostrando, ó. Ele quer fazer a representação do ácido acético, água e clorofórmio. To make it look as symmetric as possible, we try to center the title text properly and can also adjust the three variables in such way that they will be in the approximate. Aí vai colocar o nome das variáveis. Olha que bacana isso aí, gente. Eu achei semana passada, quando eu achei que ia dar aula para vocês na semana passada, eu não podia, mas bom que a aula já ficou adiantada. Então, ele chamou ali as coordenadas XA, XB e XC, ele chamou, né? We first remove the grid. Now we can insert our calculated weight percents. Então, ele chamou ali, ó, o 0,6 de duas fases, o 10,54 de uma fase. É muito bacana esse aplicativo daí. 4,8, né? Uma fase. Aí vocês vão ver como é que vai ficar isso daí, ó. Lembrando que aqui é em percentual, tá? Na realidade é 0, 0,1. Então ele chamou aqui, ó, os pontos. Aí ele vai plotar outros pontos. É sempre em duas dimensões, de duas em duas dimensões que a gente coloca esses pontos.
É bem curtinho esse vídeo. E, nossa, você explotando um diagrama ternário para dados experimentais utilizando esse aplicativo, For the last 4 datasets, a, we use the a copy and professora vai paste ficar method. super feliz com o resultado, né? As demonstrated here, the graphics will automatically be recalculated when toggling the radio buttons. Então ele vai seguindo, vai ajustando. Vou adiantar aqui um pouquinho, ó. Então vai colocando os pontos aí. E aí, olha que bacana, né? Você ajusta manualmente ou pede para ele calcular. As a helping guide regarding where to place the spline, it's time to colorize both read mouse. With the spline or color will Então a be gente leather tem region. duas fases, uma fase. Então a gente tem um equilíbrio ácido acético, água e clorofórmio. E como que ficaria? Select fill point number 2 in a color. First, click the Ternary Plot Help button to study a few examples of how to manually insert text using the Edit field. Então aí está um helpzinho. Insert big-sized text in both regions. E aí tem um tutorial, tem um manual disponível online, né? Eu acho que tem um arquivo HTML também, quando vocês descompactam o programa. E aí, basicamente, é só, né, vocês executarem. Olha que bacana o diagrama dela ficou. Né? Agora deixa eu ver o que ela vai fazer, que eu não assisti esse vídeo até o final. Aí, se você quiser colar o diagrama, ó, como resultado, olha que bacana. E uma qualidade excelente de figura, né? Uma qualidade excelente. E aí, executando o programa, também, ó, esse Chemisk, eu vou abrir aqui, como eu estou no Linux, vou abrir com o emulador de Windows. E a cara desse programa é exatamente essa daí. E esse programa, o bacana dele, é que ele não é só para diagrama de fases. Ó, tem tabela periódica, tem diluição, tem espectroscopia de RMN, tem um dicionário, tem calculadora, tem conversão, né? Sistema de conversão útil para a gente. Ó. Eu não experimentei ele, mas olha que bacana. Temperatura, unidade de pressão, calor, energia, força, comprimento, massa. E aí, diagrama ternário. Plotagem binária. Né? Eu não explorei todo esse programa. Tá? Força de um ácido e base. Então, eu coloquei aí para vocês. Ó. Aí a gente coloca, né, por exemplo, como ela fez. XA. No caso aqui, eu quero colocar o XA lá embaixo. XA, XB, XC. E aí, se eu quero plotar um ponto aqui, daquele do nosso exercício. XA igual a 0,2, XB igual, no caso aqui, em percentual, tá? Então, vou colocar 20, 30, 50. Pegando o programinha, né? 20. No caso aqui, ele pede para colocar percentual de XA e percentual de XB. E aí calcular. Nosso ponto apareceu aqui, ó. XA igual a 30, né? E XB igual
né? O XB ele pode ser projetado. XA igual a 20. Cadê o nosso XA? Ah, sim, ó. XA igual a 20. Não, peraí. Aqui o XA é igual a 80. Tem alguma coisa errada aqui. O XB que está igual a 20, não, professor? Ah, Não. verdade. Então é isso, ó. XA igual... Peraí. Deixa eu voltar aqui. E XB está igual a 20. A XA igual a 0,2 e XB igual a 0,3, né? XA 20 e XB 30. Engraçado. XB 30. Ah, que ele mantém a ordem aqui, é isso, ó. Na realidade, o meu XA tinha que ser aqui, o meu XB aqui e o XC aqui, né? Então, deixa eu ver. XA igual a 20. Tá certo, né? O ponto de XA igual a 20. E o meu XB igual a 30. Então, o XB ele cresce aqui, ó, 10, 20, 30. Aí você vai colocando todos os pontos que obtiver no experimento, e aí você faz a normalização, e aí você vai ter o seu diagrama de fases, como mostrou o vídeo, tá? Então, seria mais ou menos isso. E a que ponto em XC, que não está expresso aqui, corresponderia a esse cara daqui, né? Então, eu faria aqui a correspondência, ó, a projeção já daria como resultado XC igual a 50 em cima e XC igual a 50 embaixo. Então, daria esses pontos aqui, ó. Eu posso marcar, bacana, posso marcar meus pontos também, né? Então, seria isso daí, né? Uma ferramenta. Na realidade, eu acabei postando para vocês várias ferramentas aí que podem ser úteis aí nas diferentes áreas da química aí, tá? Aí, equação dos gases. Eu não simulei também P, V, N, e aí R, temperatura, não sei o que ele... Energia cinética, né? Vocês notem que o programinha apesar de parecer simples, ele é bem... Tem ferramentas muito bacanas aí para a área de físico-química, tá? Plotagem binária, se eu quiser fazer uma plotagem binária também, os nossos diagramas binários, tem essa opção aqui. E é isso, gente. Tudo colocado aí no AVA para vocês. E aqui eu queria comentar o seguinte. Queria fazer um comentário aqui sobre o nosso plano, que eu acabei esquecendo de apresentar para vocês, mas eu também postei lá, que esse é o nosso planejamento para a segunda etapa, que eu chamei de segundo bloco, tá? Então, aqui a gente falou disso, né? Aí, na semana que vem, a gente já vai falar do potencial químico, espécies carregadas, diagrama de pilha, pilha de Daniel, depois seguir com a equação de Nernst, tipos de eletrodos e tal, podendo ter exercícios ou atividade avaliativa. Aí, na outra semana, a nossa prova, nossa segunda prova. Aí vamos seguir com cinética química, continuar com cinética, fechando com a nossa prova 3 e finalizando com trabalhos sobre teoria das colisões. Tranquilo? Então está tudo postado aí, está tudo caminhando de forma tranquila, está tudo transcorrendo muito bem, tá? E é isso. Beleza, então? Beleza.
Ficou alguma dúvida? Acho que essa parte de diagramas ternários deu para esclarecer bem, inclusive numa visão que não é abordada nos livros, né? Nos livros texto. E espero que vocês guardem essa visão aí, tá? E que esse uso aí do papel isométrico ou papel diedro, além desse programinha aí, seja útil aí para vocês químicos, como futuro químicos aí profissionais. Tranquilo? Beleza. Então, beleza, gente. Se alguém tem mais alguma consideração? Não, professor, tudo certo. Beleza, então. Então, falou aí, um abraço a todos, bom finalzinho de tarde, boa semana aí para vocês. Professor, você também. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Valeu.